Se tu ganha na loteria, você para de fazer o que você faz, é porque o que você faz não presta pra nada. A não ser você pagar boleto. E quem vive só pra pagar boleto, a tendência é viver só pra pagar boleto. Se o dinheiro que eu ganho não muda o que eu faço, é porque o que eu faço presta pra alguma coisa. Eu prefiro que algo que não mexa o ponteiro seja feito por outra pessoa, mesmo que seja mal feito, do que feito por mim, bem feito. Porque não mexe o ponteiro. Não mexe o ponteiro. Às vezes o empresário, ele foge de fazer o que ele tem que fazer, fazendo coisas que ele não deveria fazer. Por exemplo, vender é uma coisa que gasta energia. Às vezes ele foge disso para trocar a lâmpada. Ainda se sente orgulhoso. Não, aqui eu sou pau para toda obra, eu troco a lâmpada, eu limpo. Não, cara. Você tem que fazer o que mexe o ponteiro. Tem que fazer o que vai dar mais lucro. Tem que fazer o que vai dar mais resultado no negócio. Vai fazer o negócio crescer mais. E as coisas que não mexem um ponteiro têm que ser feitas por alguém. E o que pouca gente sabe é que vendas não é uma coisa orgânica que rola. O produto é bom, então o consumidor vai lá e compra. O consumidor talvez compra em 10% das vezes. Em 90% das vezes, esse consumidor passou por um funil onde a empresa, de maneira ativa, ela fez uma prospecção e passou por esse processo até vender para aquele cara. No final das contas, a empresa vendeu para aquele consumidor, não foi o consumidor que foi lá e comprou. Então, vendas se aprende. Vendas não é dom. Esse é um mito. Outro mito. Produto bom se vende sozinho. Não é verdade. Não basta o produto ser bom. As pessoas precisam saber que ele existe. As pessoas precisam ser estimuladas a consumir esse produto que é bom. Aliás, o produto ser bom é quase uma obrigação. Em vendas, por exemplo, quantas vezes vocês acham que um vendedor senta na frente de um cliente para apresentar o produto e ele precisa daquela venda para pagar a conta dele? E eu te falo, todos os sentimentos, todos os sentidos numa hora de venda são percebidos pelo cliente. Se eu estou ansioso, o cliente percebe. Se eu estou ansioso, eu perco a venda. Se eu estou ansioso, eu vou dar desconto quando não precisava. Se eu estou ansioso, eu vou atropelar e vou acabar com a venda. Quem atua com venda sabe do que eu estou te falando, que a ansiedade é um dos maiores inimigos do vendedor. Então ele tem que ter uma inteligência emocional para gerir isso, para, apesar de precisar da venda, porque toda empresa precisa de uma venda, ele se comportar de maneira tranquila, como se não precisasse. Essa montanha-russa das emoções, do risco, da ansiedade, da pressão, é algo que, num primeiro nível, você aprende a lidar com a pressão, com o risco e com a ansiedade. Esse é o primeiro nível. Nível 1. Quando tu aprende a lidar, já é um nível interessante, porque você já não fica refém da emoção. A emoção não faz você de gato-sapato mais. Tem um nível 2, cara, que é quando você aprende a gostar da pressão, do risco e do processo que te deixa, e de um processo que te deixa ansioso. Quando você cresce na pressão. Sabe aquele jogador de futebol que cresce na pressão? Tem jogador de futebol que amarela na pressão. Tem jogador de futebol que cresce na pressão. Então o nível 2 é quando você chega num ponto de gostar da pressão. E tem o nível 3 ainda, que é aquele que você busca a pressão. Você procura a pressão. Você cria uma situação de mais caos e mais pressão, porque dentro dela tu sabe que vai performar bem. Eu sempre gosto, eu aprendi a lidar com a pressão, comecei a gostar da pressão, depois eu comecei a construir pressão. Isso foi a minha vida, né, nesses anos todos. Porque eu produzia mais. Quando a coisa estava muito tranquila, assim, eu comprava um negócio caro assim, para pagar. Se coloca num desafio, você vai performar mais. É uma situação de você gostar da pressão. Né? E eu digo isso porque muitas pessoas estão naquela da segurança. Né? As pessoas, no senso comum, elas pensam da seguinte forma: tudo na vida tem que ter equilíbrio. Sim. Já ouviu essa frase? Já. Eu tenho uma visão diferente. Na minha visão, o equilíbrio também não existe. Não existe equilíbrio. Equilíbrio é uma ficção psicológica que, se você busca ele, você vai se frustrar. É impossível equilibrar qualquer coisa. Aí, calma. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem que ser pai. Tem que ser pai ou mãe. Tem que ser, você é filho, você é irmão, você é amigo, você é chefe, você trabalha numa empresa, enfim, você tem um papel num projeto social, numa igreja, qualquer coisa. Você faz conteúdo, você tem rede social, enfim. Quantos papéis nós temos na vida? Muitos, né? É impossível equilibrar. Se você for trabalhar para equilibrar, você vai se frustrar.
vai se frustrar, porque as coisas vão acontecer, variáveis acontecem. Você vai ficar igual aquele cara que fica rodando pratinho. Já viu aquele cara que tem um pratinho? Sim. Aí bota aqui, aí roda outro, aí roda outro. Cada papel que você tem um pratinho para rodar. Daqui a pouco as coisas começam a cair os pratos, você vai correndo desesperado para rodar aquele prato de novo, rodar. Enfim, uma hora os pratos caem no chão. Então, quem busca equilíbrio, geralmente, vai se frustrar. Onde que está o sucesso? O sucesso está no desequilíbrio. Você precisa buscar o desequilíbrio para ter sucesso. Explico. Eu trabalhava assim 18 horas por dia. Isso é um desequilíbrio. Total. Eu trabalhava final de semana direto. Isso é desequilíbrio. Com 13 anos de idade, eu fui fazer concurso público para entrar no colégio naval. Só que eu sempre estudei em escola pública e não consegui passar. E aí eu quis fazer de novo. Não fui para o ensino médio, fiquei mais um ano estudando igual um maluco. Pegava 5 horas de trânsito, 6 horas na escola e 4 horas de estudo de segunda a sexta. Estudei muito. Tinha 14 anos. Cheguei no final do ano, não passei no concurso de novo. No ano seguinte, não fui para o ensino médio de novo, que era uma atrocidade na cabeça de um jovem. Estou perdendo um ano. Vou lá ralar para estudar de novo, só que dessa vez 5 horas ir e voltar de ônibus, 6 horas na escola, 4, 5 horas estudando de segunda a sexta e passei agora a estudar todos os sábados e domingos, com 15 anos. E pensava, pô, não posso falhar, minha mãe está dando o salário inteiro dela nessa mensalidade. E aí eu passei. Foram 3 anos. Eu tive que provocar um desequilíbrio na minha vida para atingir a performance numa coisa que eu estava num nível muito abaixo. Eu era aluno de escola pública, não estava naquele nível. Sim. Eu tive que produzir um desequilíbrio. Ou seja, o sucesso, ele depende do desequilíbrio.